Glória a Deus. Ok? Amém? Amém. Amados, nós estamos aqui mais uma noite, e mais um dia, para desfrutarmos da presença do Senhor, para aprendermos mais do Senhor, amém? Na nossa série Tempo de Alinhamento. Hoje nós estamos aí, eu creio que é na quinta parte da série, quinta mensagem, amém? São pequenas mensagens, mas mensagens que nos edificam, que mudam as nossas vidas, que transformam as nossas vidas, amém? E eu estou estudando, eu estou passando para vocês, o Espírito Santo está me botando o que tem que ser, amém? E eu tenho aprendido, amém? E eu tenho moldado a minha vida, tenho alinhado a minha vida, amém? E hoje nós vamos falar sobre alinhando nossas orações com a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Alinhando as nossas orações com a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória. E eu estudando, o Espírito Santo me trouxe, uma frase que Jesus disse para os seus discípulos e para a multidão: eu faço aquilo que meu Pai faz. Amém? Amém. Amém. Ou seja, ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai aqui na terra. Amém. Não a minha, mas a vontade do Pai. Aleluia. Os mesmos sinais que eu faço, o Pai faz. Os mesmos milagres que Jesus fazia, Deus faz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele andava alinhado com o seu Pai, com a vontade do seu Pai. Por isso que Jesus teve o seu ministério bem sucedido. Talvez se Jesus viesse à terra e dissesse: não, eu não sabia que minha vida seria assim não, para ser o salvador da humanidade. Tanto sofrimento que eu estou passando, tanta calúnia, tanta coisa. Mas ele não, ele se esvaziou de si mesmo. Amém. De forma de Deus, de forma de filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Para ser o nosso Salvador. Então, quando Jesus andou alinhado com o Pai, na mesma visão, amém? Amém. Tudo que Jesus pedia, o Pai concedia. Glória a Deus. Lembra da ressurreição de Lázaro? Ele diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Essa foi a oração de Jesus quando foi ressuscitar Lázaro após 4 dias. Amém. Ele diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Mas o Senhor sabe que eu disse isso por causa da multidão, para que creiam que o Senhor me enviaste. Ou seja, ele sabia que o Pai o iria entender. Então, intimidade, relacionamento. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Alinhamento nas orações. E quando Jesus disse Lázaro, porque ele poderia ter muito bem chegado e estirem a pedra: Lázaro, sai cá fora. Não, mas ele teve um padrão, ele teve um alinhamento. Ele: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Amém. Então, quando a gente alinha as nossas orações desta forma, como Jesus alinhou nessa passagem: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Ou seja, nós já estamos andando em linha, nós já estamos colocando em linha a nossa oração com a vontade de Deus. Amém. Estamos dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve naquilo que eu preciso. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Amém? Evangelho de João. Isso. João fica depois de... Aleluia. João fica depois de Lucas.
Amém? No Novo Testamento. 15. Versículo. Glória a Deus. Versículo 7. Amém? Aleluia. Vamos aprender a alinhar as nossas orações com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Mestre: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja aqui que Jesus ele disse: olha, para estar alinhado a sua oração com a vontade do meu Pai, é necessário que as minhas palavras estejam em vocês, permaneçam em vocês. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, nós aprendemos na série passada, na mensagem passada, sobre a linha das nossas confissões e as nossas palavras. Então a gente vai pegar um pouquinho, retrospectivar um pouquinho, né? Trazer uma retrospectiva do que a gente deve falar, até nas nossas orações. Amém? Por exemplo, se eu oro por cura, Pai, se for da tua vontade, me cura. Se, olha, o se já é dúvida. O se é dizer, se o Senhor quiser, você não faz, se não quiser. Então, muitas vezes, as nossas orações não são atendidas rapidamente, não é porque Deus não quer ouvir, mas são colocações de dúvida que saem dos nossos lábios, que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus curar, para que Jesus veio à terra? Jesus veio curar, libertar os cativos e oprimidos. Amém? Amém. Então, essa é a vontade de Deus curar, essa é a vontade de Deus libertar. O que a palavra de Deus diz sobre finanças? Qual foi um dos homens que foi muito rico, muito próspero? Salomão. Filho do rei Davi. Aleluia. Glória a Deus o Deus. favoreceu com riquezas. Davi foi favorecido com riquezas. Então, se financeiramente ele deseja ver a minha prosperidade, e eu oro, Pai, se for da tua vontade me abençoar financeiramente, o Senhor me abençoa. Então você não está querendo a bênção de Deus. Amém? E o que a palavra de Deus diz sobre finanças? E o meu Deus, o que nós temos que orar? O que é orar de acordo com a vontade de Deus? É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, amém? Estudar a palavra de Deus todos os dias. Para quê? Para que quando a gente for orar, nós for orar o que está escrito. Porque não tem como Deus não responder às nossas orações quando a gente declara o que Ele falou através dos seus profetas. Se é financeiramente, que hoje as pessoas estão muito buscando o financeiro, vamos dizer assim, olha o que diz Paulo, ele diz a respeito de finanças: e o meu Deus, em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades Glória a Deus. em Cristo Jesus. Amém, amém. Essa é a oração que nós temos que fazer pelas nossas finanças. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declaro contas pagas e dinheiro sobrando. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o tipo que a gente tem que alinhar as nossas orações. Verdade. Amém? Saber pedir. Saber o que pedir, como pedir, porque muitas vezes uma simples palavra de si, nós colocamos em dúvida toda a existência de Deus.
respeito de cura. Por exemplo, quando eu for orar por cura, o que diz a palavra de Deus? E o Senhor levou sobre si todas as dores e minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Amém? Independente do sintoma, independente do que esteja acontecendo no corpo físico, essa é a oração que nós temos que fazer declarando. Glória a Deus. Pai, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Cristo, pelas feridas de Cristo, eu fui curado. Que o Senhor Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades que há no mundo. Amém. Então a cura me pertence. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Independente se esteja tudo ao contrário. É o declarar, é a oração declarada, alinhada com a vontade de Deus. Porque se está na Bíblia, é a vontade de Deus. Tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para a humanidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se é libertação, seja o que for que a gente precisar, a palavra de Deus tem respaldo, tem versículos para a gente orar. Aleluia. Orar, falar em conformidade com o que está escrito. Alinhar a nossa forma de orar. Repreender o mal. No nome de Jesus. Porque hoje em dia tem muitas pessoas dentro das igrejas que têm medo de repreender o mal no nome de Jesus. Se o nome de Jesus, o Senhor Jesus nos deu autoridade para falar no nome dele. Nos deu aval para falar no nome dele. A procuração já foi passada para nós. E o inimigo sabe disso. Amém? O inimigo, ele sabe muito bem de tudo isso. Amém? Então, orar conforme a vontade de Deus. Amém. Oramos primeiramente para que Deus seja glorificado através de mim e de você. Amém? Primeiramente, nós temos que entender que quando a gente ora, nós oramos primeiramente para que Deus seja glorificado. Glória a Deus. Para que o nome dele seja honrado através das nossas vidas. Amém, amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Veja o que diz o versículo 8 que a gente leu. Vamos ler o 7. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Aleluia. Oh, glória. Então, nós oramos para que o Pai seja glorificado. Amém. Através das bênçãos que Ele manda nas nossas vidas. É por isso que é importante a gente dar testemunho quando a gente recebe um milagre, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente recebe um favorecimento de Deus, um livramento. É importante a gente abrir a boca e dizer: Deus me livrou, Deus me protegeu, Deus abriu a porta. Eu vim na igreja, eu assisti pelo YouTube, eu assisti, enviou uma mensagem, eu estava precisando, Deus falou comigo, e eu fiz assim, assim deu certo. Amém. Para glorificar o nome de Deus. Então, primeiramente, nós oramos para que o nome de Deus seja glorificado, Amém. exaltado através das nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando nos aproximamos verdadeiramente de Deus por meio da fé, o desejo de honrá-lo começa a crescer dentro de nós. Quando a gente nos aproximamos de Deus, o que diz a palavra de Deus? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Como é que a gente chega a Deus? Através da oração, da palavra. Então, quanto mais a gente
se aproxima de Deus em oração por meio da fé, o desejo de honrá-lo vai sempre crescendo dentro de nós. Amém. E motivado por esse desejo de honrá-lo, começamos a orar para discernirmos e cumprirmos a vontade dele aqui na terra. Oh, Deus, Amém? amém. Um dos passos para a gente ser bem sucedido na terra é a gente orar para que ele nos dê o discernimento para a gente cumprir o que ele tem para nossas vidas. Oh, aleluia, Deus. Para que a vontade dele seja feita através das nossas vidas. Amém? Amém, Jesus, amém. Orando de acordo com a vontade dele, aprendemos a não impor os nossos pensamentos e as nossas vontades. Lembra o que diz a oração do Pai Nosso? Que Jesus nos ensinou? Aleluia! Oh, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Olha só o que diz Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que não seja feita a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, Aleluia, Jesus. mas que seja feita a sua vontade, assim aqui na terra, como é aí no céu. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim na terra, como aí no céu. Amém. Glória a Deus. Amados, isso é lindo. É lindo demais, né? Quando nós aprendemos a orar de acordo com essa vontade que ele fala, que seja feita a tua vontade aí na terra como no céu, você está dizendo: Deus, faça a tua vontade na minha vida assim como está aí no céu. Glória a Deus. O que o Senhor tem para mim, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer na minha vida. Porque o que vem de lá só é bondade. O que tem no céu é só riqueza. O que tem no céu é uma vida abençoada. Não tem sofrimento, não tem doença, não tem nada disso. Aleluia. Então, se nós estamos orando, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, então Deus ele vai fazer. E aí, quando a gente aprendemos isso, a não impor nossos pensamentos a Deus, mas submetemos-se a Deus. Nós submetemos, ou seja, nós nos alinhamos à vontade dele, o que ele tem para nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Porque ele cuida de nós. Aleluia. Então nós temos que entender que nós temos que alinhar as nossas orações com o que está escrito. Como é que eu oro essa passagem, essa oração de Jesus e diz, como muitos dizem por aí, se for na vontade de Deus acontecer, aconteça. Se é a vontade de Deus curar, se é a vontade de Deus abençoar, se é a vontade de Deus ver a gente feliz, se é a vontade de Deus, a vontade de Deus ver a gente crescer, ver a gente próspero, ver a gente curado, andando em linha com a sua palavra, sendo abençoados e ele sendo glorificado através de nós, ele sendo exaltado através das nossas vidas. Então, como é que eu vou orar? Pai, se o Senhor cura, quer curar essa pessoa, o Senhor cura. Não é a vontade dele. É a vontade dele. Quantas pessoas Jesus chegou cegos e Jesus perguntava: você quer ser curado? O que eu entendo por isso é: se eu quiser, se eu não quiser, eu sou abençoado, ele não me abençoa. É o meu querer. Ele diz: olha, se você quer ser curado, se você quer ser abençoado por mim, seja sincero. Ande na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Ele falou para o cego, um dos dois cegos que chegou para Jesus. Foi muito cego que Jesus curou. Amém? Amém. E dois deles disseram:
pedindo para que Jesus curasse. Jesus perguntou essa pergunta: vocês querem? Vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês querem ser curados? E ele disse: sim, Senhor. O que é que Jesus disse? Seja conforme feita a sua fé. Ou seja, se você tem fé para comprar uma bicicleta, vai comprar uma bicicleta. Começa de pequeno, não é grande não. Se você tem fé para comprar um carro novo, vai comprar um carro novo. Se você tem fé para ser curado de uma dor de cabeça, você vai ser curado. Amém, Jesus. É conforme a sua fé. Glória seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. É conforme a nossa fé, em linha com a vontade dele. Se a gente crê que ele cura, que ele abençoa, então está na vontade dele. Então não tem como a gente não se decepcionar. Mas detalhe, há um tempo para todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Não é um toque de mágica. Porque muitas pessoas acham que é só confessar igual, né, em filme de desenho, a mágica. Não é assim. Há um tempo para frutificar. Amém? Amém. Quantas respostas de orações eu tenho recebido nos últimos dias? Orações de anos, clamando e pedindo a Deus. Eu tenho recebido agora. Amém? Então, é uma semente. Você vai declarando, você vai gerando o seu milagre em oração. E crendo e acreditando. E não duvidando. Porque quando você passa a duvidar, aí a ausência de Deus não está. Deus não está em você. Nós temos que crer na totalidade da palavra de Deus. Amém. É por isso que Jesus diz assim: é sim, sim ou não, não. Glória a Deus. Crer ou não crer. Com Deus não tem meio termo. Amém? Amém. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou você não acredita. Aleluia? Amém, Jesus. Então as nossas orações, elas têm que ser de acordo com a vontade dele. Quando a gente aprendemos isso, a gente aprende a se submeter à vontade de Deus. Amém? Amém. Porque nem tudo que a gente quer, Deus vê que não é bom para nós. Amém? Amém. Você já pediu algo a Deus que estava prestes a acontecer? Você estava vendo para acontecer e daqui a pouco não deu certo? Isso já aconteceu comigo. E aí o que acontece? Quando a gente vai, aí tem uns que ficam com raiva. Ah, Deus, eu pedi, estava na minha mão e não deu certo. E Deus visita o nosso futuro. Ele sabe se aquela decisão, se aquele algo vai ser bom para nós ou não. Então, quando ele diz, não, eu tenho algo melhor. Porque aquilo que a gente acha que é bom para nós, Deus no reino espiritual diz assim: não vai ser bom. Não vai trazer bênção para o meu filho. Não vai trazer bênção para minha filha. Então eu tenho que pedir isso aqui. Para que aquilo que ele quer, eu concretize lá na frente. No meu tempo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então quando a gente aprende a orar com a vontade de Deus, nós acabamos aprendendo a aceitar a vontade de Deus. Amém? Aleluia? Então vamos lá. Orar alinhado com a vontade de Deus não implica que peçamos coisas pequenas, mas pelo contrário, que peçamos coisas grandes, porque nós servimos um Deus grande. Amém, Jesus. Aleluia! Porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Ele tem coisas grandes para nos dar. Amém. Ele tem o melhor dessa terra para nos dar. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Então aquilo que a gente sonha de acordo com a vontade de Deus vai acontecer. Peça coisa grande, não peça coisa pequena. Aleluia, Deus. Creia, coloca a tua fé, a tua oração em mim, a palavra de Deus para pedir coisa grande. Glória a Deus. Coisas extraordinárias. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Pedir o que Deus quer que possuamos nos dará uma felicidade infinitamente maior do que pudéssemos
deseja fora da vontade de Deus. Ou seja, pedir algo grande a Deus e Deus concede. A satisfação será maior do que se fosse fora da vontade dele. Porque nós vamos ser gratos. Amém? Aleluia? Então, pelo contrário, quando você ora em linha com a palavra de Deus, você fala: Deus, o Senhor prometeu coisas grandes, que eu ia viver coisas grandes, que eu ia viver cura divina, que eu ia viver os melhores dias da minha vida aqui na terra, de bênçãos, de vitórias, tendo batalha, mas sendo vitorioso. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia? E Pai, eu quero te pedir algo grande, eu quero te pedir algo melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Oh, Deus. Deus Não peça coisa pequena, não. Aleluia. Não peça coisa pequenina, não peça coisa grande. Amém. Porque o nosso Deus é grande. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quanto mais alinharmos a nossa oração e submetermos à vontade de Deus, tanto mais seguros estaremos de que nossas orações serão ouvidas. Por quê? Porque quando a gente cita o que está escrito na palavra de Deus, a gente fica seguro que o Senhor ouvirá a nossa oração, que o Senhor responderá a nossa oração. Amém? Amém. Então, é por isso que a gente tem que alinhar a nossa oração com a palavra de Deus, Oh, Santo Deus. com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é verdadeiro. Amém. Verdade. É para nós. Glória a Deus. A herança que está escrito é para nós. Vivemos nessa terra e lá no céu. A nossa eternidade começa aqui. A nossa eternidade já começou aqui. Porque nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Amém. Jesus era um ser espiritual passando por uma experiência humana. Aleluia. Então, o que isso significa? Que nós somos espirituais. E nós vamos voltar para lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que resplandecer o reino de lá. Independente do que as pessoas vão falar ou vão achar. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos alinhar as nossas orações. E a oração, alinhar as orações é isso. É declarar versículos bíblicos. É orar versículos bíblicos. E a gente orando esses versículos bíblicos a respeito de cada assunto que nós precisamos, o que acontece? Vamos estar em linha com a vontade de Deus. Amém, Jesus. Mas não podemos duvidar, irmãos. Se duvidar, já era. Nós temos que ter isso na nossa consciência. Amém? Amém. Olha só o que diz para a gente finalizar. Primeira Epístola de João 5, 14 ao 15 diz assim, ó. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, ou seja, convictos, que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, se a gente ora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, versículos da Bíblia, declarando coisas boas, coisas positivas, nós estamos em linha com a vontade de Deus. E é o que ele diz assim, nós vamos ter a confiança, a certeza de que nós estamos pedindo segundo a vontade dele. E logo teremos a certeza junto que vamos ser ouvidos e que vamos ser atendidos. Glória a Deus. Aleluia! Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Tudo que Ele tem para nós vai se cumprir. Mas depende da nossa forma de orar, de declarar. Amém? Depende da nossa forma de confiar nele. Confiança é entrega. Amém? Então entregue tudo nas mãos de Deus. E Deus
vai resplandecer e vai fazer fluir tudo na sua vida. Permaneça nele. A palavra dele tem que permanecer nos nossos lábios. A nossa oração tem que ser de acordo com o que está escrito. E se a gente sabe se a cura é a vontade de Deus, a libertação, a vida financeira abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria, então nós temos que declarar o que está escrito. Amém? Não aceitar a enfermidade, Glória a Deus. não aceitar nenhum tipo de enfermidade sequer em nossas vidas. Nenhuma dor sequer não podemos aceitar. Vem, mas nós temos que não aceitar. Amém, Jesus. Porque se a gente aceitar, vai virando um problema, outro problema e vai crescendo. Quando a gente sente algo, não, está repreendendo, dizendo, não aceito isso na minha vida. Eu fui curado, eu fui sarado. Cristo já me curou. Pronto. O mal ali já foi cortado pela raiz. Amém? Que Deus abençoe. Oh,